Aí, boa. Quando vocês estiverem vendo minha tela, vocês me avisam, por favor? Já estão vendo, sim. Apareceu para mim. Estou vendo. Perfeito. Deixa eu colocar aqui, então. Bom, então vamos nessa. O nosso Power Up de hoje é sobre testes automatizados. Eu sei que a gente até enviou um e-mail falando que era sobre teste unitário, mas aí eu conversei com a galera de front-end e achei bacana a gente, na verdade, falar sobre teste em geral, que é uma coisa muito importante, e eu acho que todo mundo que já trabalhou na Waze, pelo menos já ouviu falar de teste automatizado alguma vez na vida, ou já teve alguma dúvida relacionada a isso. A nossa equipe de desenvolvimento, ela é muito inserida nisso, né? E a gente sempre tenta trazer os testes automatizados para o nosso dia a dia, para melhorar os nossos processos, enfim. Antes da gente começar a falar de testes, eu queria me apresentar. Meu nome é Ryan, mas pode me chamar de Rian também, eu vou atender. Sempre tive esse programa a minha vida inteira. A galera não sabe como falar, então fala o Ryan, Rian, eu acabei acostumando. Até minha mãe hoje ela me chama de Rian, mas quando ela quis me batizar era o Ryan. Sou desenvolvedor front-end aqui na Oasis, estou aqui há 1 ano, mas já trabalho na área desde os meus 15 anos, hoje eu estou com 24, já trabalhei como full stack, ou seja, mexendo com back-end, com front-end, também só mexendo no back-end, e acabei me apaixonando pelo front, exatamente por a gente ter um feedback do usuário muito maior, né, do que no back. Não que eu não goste de back, mas no front a gente tem esse feedback, é uma coisa que eu gosto mais. E você fazer algo diretamente para o usuário, eu acho que isso tem muito valor. Então, vamos lá. Primeiro, eu coloquei uma frase aqui. Essa frase é bastante famosa, eu não sei quem falou ela, mas a frase é: automatizar testes é o mesmo que forçar a máquina a testar por nós. E eu quis colocar essa frase aqui exatamente para introduzir esse nosso Power Up e explicar mesmo o que são os testes automatizados. Então, hoje, em todo produto que a gente desenvolve, seja na iOS ou em qualquer fábrica de software, a gente tem um lado muito forte, que é o lado de testes. A gente precisa testar o nosso produto para fazer ele chegar ao nosso cliente, ao nosso usuário final, da melhor forma possível. E esses testes, eles acabam que eles são um ponto-chave relacionado à confiabilidade do nosso sistema, ou do nosso produto, projeto, enfim. É através deles que a gente vai falar se o nosso projeto está atingindo o objetivo final, se ele é confiável para ser utilizado por um usuário, enfim. Então, de alguma forma, a gente que é desenvolvedor, que a gente resolve problemas do dia a dia, a gente precisava dar uma atenção para isso e fazer isso ficar um pouco menos manual. E aí, pensando nisso, os testes automatizados foram criados. Aqui eu trouxe alguns benefícios. E antes de falar desses benefícios, passar por cada um, eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que acontece em muitas empresas, que creio que não é o caso da iOS. Em todos os projetos que eu participei até hoje, a gente nunca teve... Eu, por exemplo, nunca tive problema com isso, mas eu queria falar sobre a dificuldade de você conversar sobre um gestor que não tem essa cultura de testes muito bem definida, sabe? Você chegar como desenvolvedor, que você ganha para trabalhar no projeto, por exemplo, e virar para o seu gestor e falar para ele o seguinte: ó, essa tarefa aqui que eu levaria, por exemplo, vamos por 2 horas para desenvolver, agora eu vou desenvolver 4 para desenvolver um pouco mais de código para testar essa minha tarefa. E aí, assim, isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque posso dar exemplo de coisas que eu já ouvi, como, por exemplo, pô, se tá tão difícil de testar, deixa que eu testo. É uma coisa que a gente ouve muito, porque é exatamente porque o gestor não entende qual que é a necessidade. E aí, eu trouxe esses pontos aqui exatamente para a gente ter uma visão geral sobre isso e eu consegui explicar para vocês da mesma forma que eu explicaria para um gestor meu o porquê da utilização de testes unitários. Então, a gente começa com esse ponto de que os testes eles reduzem a carga de trabalho da equipe e evita a produção de novos bugs. Bugs, a gente chama todos os erros de código, todos os problemas que a nossa aplicação tem e que precisam ser resolvidos. Então, por que o teste ele reduz essa carga? Porque a partir do momento que a gente tem um teste rodando, que a gente está desenvolvendo
seja uma task, uma funcionalidade nova para um produto, e a gente tem um teste rodando ali por trás, sempre dizendo se a gente está no caminho certo ou no caminho errado, a chance de errar é muito menor. Então, o teste, ele sempre vai, assim, a partir do momento que a gente tem o teste em um projeto, ele tem que andar lado a lado com o desenvolvedor. Toda vez que você for desenvolver alguma coisa, o teste tem que estar presente exatamente para não deixar nada quebrar, para não deixar nada sair do padrão. Outra coisa que é muito importante, que é um benefício muito bom, é porque a gente tem uma economia de tempo em testes manuais. Eu acho que, assim, todo mundo aqui, pelo menos, já utilizou algum produto digital, alguma aplicação, e a gente sabe que existem processos bem extensos. Então, por exemplo, vamos pensar num e-commerce. O e-commerce, ele não é um processo tão extenso, mas dentre dos processos que um usuário comum faz, ele é um dos mais extensos. Então, você escolher o produto, depois ir lá no seu carrinho, finalizar a compra, colocar seus dados de pagamento, seus dados de entrega do produto, enfim, é um processo muito longo. Então, imagina a gente fazendo, por exemplo, esse processo de checkout, por exemplo, de uma compra, e tendo que testar isso toda vez, testar o processo inteiro de forma manual. Então, isso ocupa muito tempo do desenvolvedor, se no caso a equipe tiver um QA, ocupa muito tempo da galera de QA, da galera de qualidade, né, quando eu digo QA. Então, acaba que esses testes automatizados não substituem os testes manuais, mas também economiza bastante tempo, porque a gente acaba que não precisa testar muita coisa de forma manual. Um outro item muito importante também, que eu já falei no início, é sobre a confiabilidade do produto. Quando a gente fala de confiabilidade, a gente está falando de a gente garantir para o nosso cliente, para o nosso usuário final, que aquele produto, que aquele software que ele está mexendo, ele vai atingir o objetivo final dele sem nenhum problema. Então, a partir do momento que a gente começa a desenvolver, e principalmente quando a gente faz manutenção de um produto que já está pronto, ele possui teste, o desenvolvedor ele fica muito mais seguro de mexer nesse produto, ele fica muito mais seguro de fazer alterações, porque ele sabe que se ele fizer alguma coisa errada, que quebre o sistema em algum lugar, seja onde ele esteja mexendo ou não, os testes vão acabar mostrando isso para ele. Outro ponto muito importante é que acabam gerando uma documentação viva e sempre atualizada do produto. Isso é muito legal. A gente que desenvolve, eu acho que o nosso melhor amigo, a nossa melhor amiga é a documentação, seja para qualquer tecnologia que a gente usa, porque, na verdade, aqueles códigos que a gente escreve, a maioria deles a gente não sabe de cor, a gente não sabe o que faz, a gente tem que pesquisar, e aí a gente vai aprendendo, alguns a gente já consegue desenvolver de forma automática ali, não precisa ficar olhando documentação, mas muito deles a gente vai precisar mesmo olhar uma documentação, entender como é que funciona e utilizar na hora que a gente precisar. Então, o teste, como ele está muito presente no sistema, em todas as partes do sistema, acaba que quando a gente está mexendo no código, ele vira uma documentação viva para a gente daquele projeto. Então, o teste ele vai ter regra de negócio do produto. Então, se a gente quebrar alguma regra de negócio do produto, se o teste foi desenvolvido da forma correta, o teste vai avisar para a gente que a gente teve esse déficit, que a gente teve esse problema. Então, assim, ele acaba que no final, ele vai ser uma das maiores ferramentas que o desenvolvedor tem. E por último, e não menos importante, é que ele facilita a entrada de novos desenvolvedores. Porque, igual eu falei, com teste, o desenvolvedor ele fica mais seguro para mexer no código, ele fica mais seguro para fazer alterações. E a gente sabe que quando um desenvolvedor está entrando num projeto, ele tem aquela insegurança inicial de mexer, não conhece muito, seja as estruturas de pasta, ou a própria estrutura de código do projeto, e acaba que o teste facilita isso, porque se ele fizer alguma coisa errada, como a gente já disse aqui, o teste vai avisar. Então, eu acho que deu para ter uma noção assim da importância de utilizar teste automatizado dentro dos produtos que a gente desenvolve. E uma coisa muito importante de falar também, que é claro que nem todos os produtos, nem todos os projetos, eles vão suportar teste. Às vezes é um projeto muito simples, ou às vezes é um projeto que a estrutura dele é muito clara, é tudo muito tranquilo, e talvez nem vale a pena a gente escrever muito teste para ele. Então, a gente tem que sempre ponderar isso, ver qual que é a necessidade. E aí, quando a gente entra em necessidade, existe essa outra frase que eu trouxe aqui também, que ela é muito importante, que, tipo assim, toda vez que eu estou desenvolvendo um teste, que eu estou sentindo a necessidade de desenvolver algum teste, eu penso nela, que é o quê?
você só entende o porquê de utilizar testes quando sente a dor de não tê-los em seu projeto. Então, assim, durante o tempo que eu desenvolvi, durante esses 9 anos de desenvolvimento, já teve muito projeto que eu optei por não adicionar teste automatizado, e lá no final eu senti muita falta, e já teve muito projeto que eu coloquei teste automatizado e depois que eu vi que eu estava fazendo uma coisa muito redundante, que não fazia sentido ter. Eu acho que alguém perguntou alguma coisa? Eu estava esperando um time para poder fazer uma pergunta aqui que o pessoal mandou lá no Slido. Beleza. Talvez até você vai responder ela mais para frente, então, se for o caso, mas alguém perguntou aqui, vale a pena fazer testes automatizados em um produto que está sofrendo mudanças e atualizações de layout constantemente? Pô, isso é uma pergunta muito boa. Ó, é igual eu disse, né? A gente tem sempre que analisar muito bem o projeto que a gente está mexendo. Mas eu acho que um dos principais problemas que o teste vai sanar é essa nossa mudança, o tempo inteiro essas mudanças, sabe? Tipo assim, o teste, um dos principais objetivos dele é dar segurança para a gente conseguir mudar o tempo inteiro. Então, assim, se você está vendo que é um projeto que precisa de constantes mudanças, e que, é claro, a gente consegue, por exemplo, porque, assim, existem algumas coisas que a gente precisa adicionar no teste para fazer com que ele seja útil. Então, por exemplo, no caso a gente está falando de teste de interface. Então, se a gente tem um fluxo de interface que o usuário tem que seguir, é claro que esse teste ele vai meio que proteger esse fluxo de interface. Então, assim, tem que ver, porque se a gente for mudar esse fluxo, por exemplo, aí você tem que ver o tanto que esse fluxo vai mudar e se vale a pena ficar mudando esse teste o tempo inteiro. Mas, assim, eu creio que no caso de um projeto que vai sofrer muitas mudanças o tempo inteiro, vai ser muito difícil o teste não ajudar, sabe? Porque é realmente a principal função dele, é te dar segurança para executar mudanças, tá? Espero que tenha ficado claro. E para quem não tiver ficado claro, quiser reforçar a pergunta dele, pode mandar que a gente faz de novo. Claro. Pode seguir. Beleza. Voltar aqui, então. Então, como eu estava dizendo, essa frase aqui, para mim, ela é uma das mais importantes e é uma que toda vez que eu vou escrever algum teste, eu sempre penso nela. Porque quem já viveu isso aqui sabe que é realmente isso aqui. Você só vai sentir falta de um teste quando chega lá na frente, no final do projeto, e você vê que hoje você não tem tanta segurança para mexer no código, ou hoje o código ele é muito complexo, você não consegue encontrar os erros no código. Isso é uma coisa que acontece muito, por exemplo, um produto muito grande, com muitas linhas de código, com muitas pastas, e aí do nada quebra alguma coisa. E aí o desenvolvedor tem que ficar lá debugando, olhando linha a linha para entender o que está acontecendo ali, e o teste ele ajuda muito nisso, porque vocês vão ver ali na frente, que eu coloquei até alguns prints, mas vocês vão ver que o teste ele consegue te mostrar até em qual linha que o erro está, se você configurar ele da forma correta e se você desenvolver utilizando as melhores práticas para desenvolvimento de teste. Então, ele consegue te falar até em qual linha que o erro está. Ele consegue te falar qual regra de negócio que você está infringindo e por isso está gerando erro. Então, é muito importante. E aí, agora que eu espero que eu já tenha convencido vocês da importância de ter teste em aplicações, eu trouxe alguns tipos de teste para apresentar para vocês mesmo. Não trouxe todos, mas eu trouxe os 3 mais importantes, tá? Então, a gente começa com o verdadeiro título do Power Up, né, que seria teste unitário, que, na verdade, o teste unitário, ele, como o próprio nome já diz, ele vai testar para a gente uma unidade do sistema, que a gente pode chamar, por exemplo, de componente ou de célula. E o que ele faz? Ele vai isolar esse nosso componente, essa nossa célula, essa nossa unidade do sistema, e vai testar ele como uma coisa única. Então, sem integrações, sem nada. Ele só quer saber se aquela célula do nosso sistema, se ela está atingindo o objetivo final. E é simples assim. Então, assim, e a galera pergunta muito, vale a pena a gente testar todas as unidades do nosso sistema, todas as células que a gente tem? Não sei se vale a pena.
geralmente eu testo as unidades que eu sei que eu tenho que dar mais atenção. Então, que as unidades têm mais regras de negócio, as unidades são mais complexas, que têm mais código, que são mais estruturadas. Então, essas que você tem dificuldade de mexer ou fazer manutenção, essas eu acho que é ok da gente criar um teste unitário. Mas aí é lógico que vai de acordo com cada projeto, com cada gestão, com o tempo de projeto que você tem para entrega. Então, qual que é a sua deadline? Se a sua deadline for muito curta, você vai ter que economizar um pouquinho nos testes, porque você vai ter que ter tempo para desenvolver as tasks, né? Então, essa questão de valer a pena ou não, tem que olhar isso tudo sempre. Aí aqui eu dei alguns exemplos nessa imagem, alguns exemplos de algumas unidades no sistema do lado do front-end. Então, a gente teria um campo de texto, ou um modal, que é aquela aba que sobe para a gente, que abre na frente da nossa tela quando a gente quer mostrar alguma coisa, ou um botão, ou uma tabela, um menu lateral, não importa. Tudo aquilo que a gente vê que é unitário no sistema, a gente consegue aplicar um teste unitário. No mais, a gente tem o próximo, né? A gente tem o teste de integração, que é quando a gente pega aquelas unidades que a gente estava conversando e a gente começa a integrar elas. Então, aqui no caso, eu quis trazer a questão do e-commerce de novo. Então, a gente tem lá a nossa lista de produtos e a gente tem o nosso card de produtos, seria o nosso produto mesmo, né? O item produto. Então, a gente faz a integração entre eles. Vamos supor, eu faço a listagem de produtos na lista e eu envio as informações de cada produto para um card de produto. Então, no final, a gente vai ter vários cards de produto, que na verdade são uma célula só, né? Se a gente for parar para olhar, e levando em conta um conceito que chama de componentização, que a gente pegar uma parte do código que ela repete várias vezes na tela e colocar num arquivo só e só chamar esse arquivo várias vezes. Se vocês quiserem, eu explico isso melhor, até para ficar claro na explicação do teste de integração. Mas então, a gente pega esse nosso componente e a gente espalha ele pela tela toda, regando ele com informações diferentes. Então, nesse caso, a gente está fazendo uma integração. A gente está pegando as informações que a gente tem na lista de produtos e passando para esse card de produtos. Então, esse teste de integração ele serve exatamente isso, para testar essa integração de uma ou mais células do nosso sistema. E por último, eu só quis colocar esses três, a gente tem aquele exemplo que eu falei lá do início, do carrinho de compra. Então, seria o nosso teste de ponta a ponta, ou end-to-end, que é o quê? A gente testar uma aplicação toda ou um processo da aplicação do início ao fim. Não precisa ser só a aplicação toda, até porque existem aplicações que são gigantescas, então a gente separa os testes de end-to-end em várias etapas, e aí ó, eu trouxe exatamente o exemplo que a gente falou, de uma página de e-commerce, da gente fazendo o processo de contratação ou de compra de algum produto. Então a gente adiciona o produto no carrinho, a gente cria o pedido dos produtos, formulário de recolhimento dos dados, formulário de recolhimento dos dados de pagamento, validação do pagamento e página de sucesso. Então, aqui eu coloquei um diagrama mostrando os passos que a gente segue para chegar no final de um processo de compra, mas se a gente for para olhar, nada mais do que a gente está fazendo aqui primeiro, a gente tem as unidades, que seria, por exemplo, os campos de texto que a gente usa para recolhimento dos dados, ou então os botões que a gente utiliza aqui. Depois a gente tem a integração, que seria a integração de todas essas unidades que a gente tem aqui, e depois a gente vem para testar o processo inteiro. Então, o end-to-end, a gente considera ele como o teste mais completo de todos, assim, e também é o mais trabalhoso de desenvolver, porque nele a gente tem que dar uma atenção, a gente tem que seguir o fluxo inteiro. Aqui vai ter muita regra de sistema, regra de negócio do sistema, porque aqui a gente realmente precisa garantir que o fluxo do usuário ele esteja correto. Então, esse seria o nosso teste mais completo, assim. E aí, beleza. Apresentei os 3 testes que a gente mais utiliza, a gente vai para as ferramentas e tecnologias, que é uma parte muito interessante também. Porque algumas ferramentas, e aí eu trouxe algumas aqui, elas são tão robustas que elas acabaram sendo utilizadas não só para teste, mas para outras coisas também no desenvolvimento. Por exemplo, essa ferramenta aqui, ela é a Puppeteer. Ela foi criada pela Google
para teste de integração, teste unitário, você até consegue fazer teste end-to-end nela também, só que existem hoje ferramentas mais completas para isso. E essa ferramenta da Google ela é tão poderosa que ela também é utilizada para um outro processo que a gente chama, que é o web scraping, que é o quê? Você pegar informações de dados de outro site. Então, o que essa ferramenta ela tem de tão poderosa? Que ela vai fazer o teste simulando mesmo as interações de um usuário. Então, ela vai criar um navegador na sua máquina, um navegador que vai rodar em background, ela vai acessar o site que você quer testar, ela vai, por exemplo, clicar nos botões que você quer, ela vai pegar os textos que estão na tela. Então, acaba que ela é tão poderosa, ela tem tanto recurso que a galera, além de usar ela para teste, começou a usar ela para outras coisas também, seja recolhendo informações, seja... inclusive, ela é muito utilizada também para ataque em site, porque por ela simular o usuário, a gente consegue burlar com ela algumas coisas, por exemplo, reCAPTCHA, algumas coisas assim, de segurança. Então, acaba que essas ferramentas, além de teste, elas fazem mais coisas. Para teste unitário hoje, é muito importante a gente falar, pelo menos nos projetos que eu participei, a gente usa o Jest aqui na Oasis, e eu trouxe essas duas aqui também, que elas são mais robustas e elas são principalmente para teste end-to-end. Pelo menos eu cheguei a utilizar o Robot Framework e o Cypress mais para teste end-to-end. É muito bacana, depois se vocês quiserem dar uma pesquisada, dá para brincar muito com elas, na verdade. E por último não, acho que ainda tem mais duas coisas para falar. Aqui a gente entra naquilo que eu falei lá nos benefícios da utilização do teste, que é como fazer dos testes a sua documentação viva. E aí eu trouxe aqui alguns prints, não sei se vai dar para ver muito bem, mas aqui a gente tem um exemplo de um teste que passou. Então, um teste que eu desenvolvi, e aí eu rodei e ele passou. Então, ele me mostra exatamente o que está passando. Então, ele me dá uma descrição do que passou e me fala quantos dos meus testes passaram e quantos dos meus testes falharam. E no caso de falhar, a gente tem aqui também o exemplo de como é isso aqui. Esse exemplo eu estou fazendo em Jest, tá? Essa ferramenta aqui que eu mostrei para vocês. E nesse exemplo aqui, ele me fala exatamente qual o erro que deu. Então, aqui ele está me falando que eu não consegui encontrar um elemento na página que tenha o texto exemplo de nova task. E aí, uma coisa legal do Jest é que como ele trabalha com o código em background, então ele simula uma renderização do meu código em background, ele consegue, inclusive, me mostrar o meu código e me mostrar onde está o erro. Então, aquele negócio que eu falei de que alguns testes ele consegue, inclusive, me mostrar no código onde está o erro, a linha em que está o erro, o Jest, se você configurar ele da forma corretinha, ele vai te mostrar exatamente onde está o erro. Isso é bem bacana, bem importante para o desenvolvedor, para ele não ter que ficar olhando linha a linha lá e tentar descobrir onde está o problema. E agora sim, por último, a gente entra no TDD, que é uma... Como é que eu posso dizer? Ele é um método de desenvolvimento, ele é uma forma de você seguir o seu processo de desenvolvimento, que ele é orientado em testes. Então, o TDD nada mais é do que desenvolvimento orientado a testes, e aí eu trouxe até uma imagenzinha para exemplificar melhor, que ela, assim, num primeiro momento ela parece bem estranha. Eu confesso que quando eu comecei a aprender sobre testes, era uma coisa que eu ficava bem confuso, assim, porque qual que é a ideia dele? A ideia desse método, dessa metodologia, agora eu encontrei a palavra que eu queria. A ideia dessa metodologia é você escrever o teste primeiro do que a sua funcionalidade. Isso pode parecer bem estranho, né? Tipo assim, a gente nem tem a funcionalidade rodando ainda, a gente não tem nada, e aí a gente vai escrever um teste para ela. Eu não tenho nada em tela, como é que eu vou saber qual botão que eu vou ter que clicar? E aí quando a gente começa a entender os testes, a gente entende que, tipo assim, vamos pensar em qual que é o processo de um desenvolvedor, por exemplo, para criar um formulário. O desenvolvedor ele já sabe quais são os dados que ele precisa buscar do usuário. Então, por exemplo, vamos pensar num formulário de contato, que a gente precisa do nome, e-mail, telefone e a mensagem do usuário.
A gente já sabe que a gente precisa desses 4 campos, e a gente já sabe que vai precisar de um botão para enviar essas informações para um servidor, enfim, para o nosso front enviar para algum lugar para armazenar isso. Então, na verdade, se a gente for parar para olhar, a gente já sabe o que a funcionalidade vai ter, na maioria dos casos. O único jeito da gente não saber é se a funcionalidade que a gente estiver criando, ela não estiver documentada, se ela não tiver sido estudada, e isso geralmente não acontece. Geralmente a gente planeja primeiro o que a gente vai desenvolver, para depois colocar a mão na massa, para depois escrever o código. Então, quando a gente pensa nesse contexto de desenvolvimento, que a gente já tem tudo planejado, a gente já sabe o que a gente quer fazer, isso deixa de ser um pouco estranho, porque, na verdade, a gente já sabe o que a gente tem que testar. Então, qual que é a ideia do TDD? O TDD, a gente vai desenvolver o teste primeiro, e aí, obviamente, ele tem que falhar, porque a gente não vai ter nada na tela, a gente está desenvolvendo um teste com um quadro em branco. Então, no caso, vamos supor, a gente está desenvolvendo um teste que a gente quer saber se na hora que a gente clicou no botão de enviar as informações do formulário, se todos os nossos campos estão preenchidos. Só que esse teste vai falhar porque, primeiro, a gente não tem botão para clicar na tela, então ele já vai falhar na hora que ele tentar clicar no botão. E segundo, porque a gente não tem os campos nem para preencher, então ele não vai nem conseguir encontrar o campo para ver se ele está preenchido ou não. Então falhou. Beleza, falhou, então qual que é o nosso próximo passo? A gente tem que fazer os testes passarem. E, na verdade, isso aqui a gente pode traduzir por desenvolver a funcionalidade que a gente está querendo. Então, a gente falha nos testes, a gente desenvolve a funcionalidade e faz o teste passar. Acabou? Poderia acabar, mas não. Porque o TDD tem uma parte muito importante que é de refatoração. Então, o que acontece? Quando o teste passa, não quer dizer que a gente desenvolveu aquela funcionalidade da melhor forma possível. E isso é uma coisa muito importante de falar, porque, por exemplo, no projeto que eu estou hoje, na iOS, a gente decidiu adicionar os testes, e ao final, quando a gente terminou de adicionar os testes unitários, a gente viu que tinha muito componente, tinha muita unidade dentro do nosso sistema que fazia exatamente a mesma coisa. Então, o que a gente precisa agora? A gente precisa refatorar essas unidades. Se a gente tem unidades que fazem a mesma coisa, a gente consegue criar uma unidade só que vai sanar esses problemas em todos os lugares da nossa aplicação, porque senão a gente tem um código muito redundante. Então, eu acabei de mostrar assim na prática para vocês, falando sobre esse projeto, que sempre que a gente fizer um teste passar, a gente pode ter a possibilidade de ter uma refatoração. Então, a gente falha nos testes, a gente desenvolve a funcionalidade, faz ela passar. E aí a gente vê se tem alguma coisa para refatorar. Refatorou? Pode ser que a gente tenha que voltar aqui, porque na hora de refatorar, o teste pode falhar novamente, a gente fez alguma coisa errada. Falhou? A gente volta para cá, faz o teste passar e olha se tem mais alguma coisa para refatorar. E, assim, em algum momento a gente vai sair desse ciclo, mas a gente só vai sair desse ciclo quando a gente sentir a segurança, quando a gente vê que a nossa funcionalidade foi desenvolvida da melhor forma possível, ou quando a gente chegar num consenso na equipe que, ó, agora vamos parar de mexer com isso, a gente acha que já está numa qualidade melhor, então a gente só vai sair desse ciclo quando a gente estiver satisfeito com o resultado. Então o TDD é isso, nada mais é do que desenvolver o teste primeiro, fazer ele passar e depois refatorar algum problema que a gente possa ter no futuro. E é isso, eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês da importância dos testes e explicar um pouquinho de como funciona. Eu pensei bastante, por exemplo, quando a gente está fazendo recrutamento de novas pessoas, assim, eu pensei bastante na galera de People, porque a gente enche o saco deles bastante para a questão de teste, para os candidatos saberem sobre teste. Então, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. E agora eu vou abrir para as dúvidas, né, se ainda tiver. Aqui no Slido não tem nenhuma, não, mas, pessoal, abram o microfone aí, podem fazer perguntas, mandem aqui no chat que a gente está à disposição. Pode falar, Gabriel. Ai, Gabriel,
Ok. É porque, apareceu o Otávio Gabriel, acho que eu li só o Gabriel, foi mal. Tranquilo. Então, mano, eu tinha feito aquela pergunta lá justamente por conta do TDD que eu tava pensando, porque, tipo assim, ó, pensando no cenário de um projeto que o layout realmente muda o tempo inteiro, você acha que compensa começar pelo TDD? Ou essa questão da refatoração constante iria entrar naquela etapa de, tipo, falhou, funcionou os testes. Aí, com as mudanças, ela entra naquele ponto de refatoração dos próprios testes? Cara, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de informação no seu projeto. Eu não sei se você tem essas informações, mas por exemplo, seria muito importante a gente saber o tempo que vocês têm para desenvolver esse projeto e o tamanho dele. Porque, por exemplo, se for um projeto menor e que vocês têm uma deadline um pouco maior, eu acho super válido começar com TDD. Porque, igual eu falei, a gente vai ter toda essa segurança, independente da quantidade de mudança que vocês tiverem, vocês sempre vão ter essa segurança de mexer no código. Agora, se for um projeto muito grande, vocês já sabem que ele vai mudar o tempo inteiro e a deadline é pequena, e por que eu estou falando tanto na deadline? Porque eu acho que é a única coisa que consegue invalidar a utilização de teste. E mesmo assim tem que ser uma coisa, uma deadline bem crítica, assim, para vocês conseguirem não, para vocês terem um motivo para não utilizar teste, sabe? Porque a gente tem muito mais benefício do que contra, sabe, na utilização dos testes automatizados. Então, eu acho que com essas informações eu conseguiria te ajudar um pouco melhor a avaliar. Mas agora, pelo simples fato de que o projeto muda o tempo inteiro, aí você só tem motivo para utilizar TDD e teste. Entendeu? Entendi. Tranquilo, mano. Valeu. Valeu. Legal, pessoal. Alguém mais? Acaba o assunto sendo teste, né? Acaba sendo muito, muito mais específico, né? Começa a entrar um pouco nas tecnicalidades, né? Pode falar, Fernando. Ryan, só te perguntar se tem algum conjunto de funcionalidades ou algum projeto em específico que você acharia que o TDD seria a melhor opção para seguir com a modalidade de teste. Tá. Uma coisa que eu sempre levo muito em consideração é a parte qual o índice de confiabilidade que a gente precisa para esse projeto. É óbvio que quando a gente está desenvolvendo um produto, a gente sempre quer atingir o 100%, só que a gente sabe que a gente nunca consegue. Então, assim, o que eu gosto de pensar é um projeto que a regra de negócio importa muito. Tipo assim, se um usuário sair do caminho que a gente quer que ele saia, a gente vai ter muito problema com isso. Porque se a gente tiver TDD urgente. Agora, se é um projeto que ele é mais flexível, que ele é um pouco mais tranquilo, que o usuário pode seguir vários caminhos diferentes, que ele tem um fluxo bem definido, eu acho que é mais tranquilo da gente não não utilizar essa abordagem. Mas ainda assim, acho válido utilizar. Tipo assim, a ideia que eu quero passar é que se você tem a mínima possibilidade de utilizar, usa. Sabe? Se isso não vai te atrapalhar de alguma forma diretamente assim, usa. Agora, se existe alguma coisa barrando, alguma coisa que é realmente preocupante, que está barrando você utilizar testes, aí vale a pena pensar. Não vale a pena negar a utilização do teste, mas vale a pena pensar, entender qual que é o seu contexto. E aí sim, se realmente você analisar o contexto e ver que não dá para utilizar, aí sim negar. Mas em primeiro momento, sempre mais a favor do teste, sempre mais a favor de analisar esses outros fatores que a gente tem. Tipo assim, uma coisa que eu gosto de falar, tem muito desenvolvedor que não gosta de utilizar teste por causa do esforço, né? Porque na verdade você tem que desenvolver, se a gente for parar para pensar, você está desenvolvendo duas tasks em uma só. Você desenvolve o teste da task e depois a task. Então, tipo assim, se o esforço
for o único impeditivo, eu sempre utilizaria teste nesse contexto. Agora, se tiverem outros impeditivos, aí vale a pena a gente dar uma olhada nisso e ver se vale a pena ou não. Tranquilo, olha. Pode falar, Otávio. Então, meio que eu tenho duas perguntas agora. Que eu ia fazer uma e me bater o estalo em outra. Mas, enfim, é que assim, você acha que se um projeto ele tem já um QA escalado para fazer toda a questão dos testes visuais, funcionalidade, vale a pena ainda assim os desenvolvedores do front aplicarem testes automatizados, sendo que já tem o QA para isso? Ótima pergunta mesmo. Vou dar exemplo do projeto hoje que eu trabalho. Lá a gente tem um QA, e mesmo assim a gente optou por adicionar os testes unitários. A gente tem duas modalidades de teste nesse projeto, que é o teste unitário e o teste end-to-end. Só que o teste end-to-end ainda está no início de desenvolvimento e o teste unitário já deve ter um mês mais ou menos que a gente conseguiu cobrir todos os nossos componentes mais importantes do projeto assim. E assim, eu acho que os dois são extremamente importantes, mas um não tira a necessidade do outro. Porque, assim, querendo ou não, além do... Por mais que o teste unitário ele economize um tempo do QA, assim, o QA ele é muito importante porque além do trabalho dele ser esse, dele viver nesse contexto de teste, então, tipo assim, é igual o QA lá do nosso projeto. Eu falo que ele é absurdo, porque assim, eu posso ficar o dia inteiro testando de forma manual a teste que eu vou entregar para ele. Na hora que eu entrego para ele, ele acha alguma coisa. Então, assim, o cara ele tá treinado para isso e ele tem uma coisa muito importante que o teste automatizado não tem, que é a parte humana, que é a parte usuário. Então, assim, por mais que a gente coloque uma máquina para cobrir 100% do nosso projeto, a gente sabe que o usuário, no final, ele sempre vai conseguir, de alguma forma, fugir um pouco daquilo. Então, o QA entra com esse papel também do lado mais humano. E é claro que, assim, falando de uma forma bem abstrata, assim, mas ele não é um humano comum, porque o teste de um QA ele é bem mais avançado do que a gente colocar, por exemplo, um usuário para testar a nossa funcionalidade. Mas, assim, a gente precisa disso também. A gente precisa do feedback do QA, porque também o QA ele vai testar um pouco da parte de usabilidade, ele vai testar alguns outros, como é que eu posso dizer? Alguns outros conceitos que a máquina não vai testar e não vai dar o feedback para a gente. Você concorda? Isso daí eu concordo. Tá, Até para já dar um pequeno spoiler, pessoal, em breve a gente deve trazer também o pessoal de QA para apresentar para a gente. Então, a gente, né, acho que até é bem comum, porque a gente deve não entender muito a fundo o que é o papel do QA, como que ele atua. Então, assim, eles vão poder trazer um pouquinho mais da prática, do dia a dia, como que é a atuação deles, que outros tipos de teste, né, de quais perspectivas eles vão testar as coisas que às vezes a gente não consegue enxergar. Então, vai ser um complemento bem bacana para o que você trouxe, o Ryan. Exato. E tipo assim, isso que o Gustavo falou é realmente muito importante. Esse é um power-up que eu vou estar aqui, porque, igual eu falei, eu não sei o que o QA do meu projeto arranja, mas ele faz alguma coisa lá que ele encontra as coisas que eu não encontro. Então é muito importante trazer a galera de QA aqui também para apresentar para a gente esse lado deles. Acho que o Otávio tinha outra pergunta, né? Agora eu tenho um comentário e outra pergunta. O comentário basicamente é um elogio, porque o QA do meu time é tão bom que ele, tipo assim, ele descobre o erro no código sem ter visto o código só testando. Aí ele já diz exatamente onde é o problema. Exato. E a pergunta sobre a questão... o que encontrei na Meu web. Deus. Enfim, sobre a questão do tempo de deadline para tomar a decisão do teste, de fazer o teste ou não. É que, tipo assim, ó, digamos que o projeto ele tem uma deadline que não é tão grande assim, ela, tipo, tá ali batendo na porta já, mas tem certa folga considerável. Mas assim, aí, durante a gente tem o tempo de desenvolvimento, a gente tem que fazer os testes para que a gente tem que procurar os bugs. E aí,
Só que como o desenvolvimento ele vai começar desde o início em uma correria, digamos assim, então desde o início a gente vai estar um pouco mais afoito para começar a desenvolver logo o que se precisa ser feito. Então, nesse caso, a gente tem que tomar a decisão se vai ter TDD ou não. Então, pela pressa, o comum seria tomar a decisão que precisamos começar agora, então não vamos começar pelos testes. Só que, vamos dizer assim, que concluída a fase de desenvolvimento, a gente tem que procurar bug de qualquer forma. Só que aí, a gente não vai ter tanto tempo assim para procurar bug, mas a gente tem que procurar o máximo de bugs possíveis. Só que testar manualmente também leva tempo, gasta tempo. E aí a gente tem que ter esse tempo para procurar esses bugs manualmente, depois corrigir eles em um tempo muito curto. E então, pensando que vai ter um tempo muito curto no final para testar e corrigir, teria sido mais benéfico ter iniciado desde lá do comecinho já nos testes, procurando esses bugs durante o desenvolvimento, ou deixar para arrumar tudo lá no final, fazendo esses testes manuais, porque como o tempo é curto, já não dá para implementar teste no fim já. Pô, isso é uma ótima pergunta, e eu acho que você está assim, exemplificando para a gente o maior dilema de testes de todos, assim. Esse é o problema que a gente tem com testes, e eu acho assim, eu posso falar isso porque a gente está na Oasis, que eu sei como que é a cultura, eu sei como é que são as coisas aqui dentro. Mas assim, essa decisão, ela não precisa e ela não tem que ser só do desenvolvedor, sabe, Otávio? Eu acho que assim, eu acho importante vocês, principalmente vocês da equipe, separarem quais são os pontos negativos, quais são os pontos positivos da implementação do teste no projeto de vocês. Então, analisar bastante qual que é o contexto de vocês, sentar mesmo com a equipe no caso, eu acho que o seu caso é front, mas, por exemplo, se vocês estão sentindo a necessidade de testes no front-end do projeto, sentar com a equipe de front, vocês conversarem sobre isso, formarem uma opinião da equipe e apresentar para os gestores, sabe? E aí falar, ó, a gente tem esses pontos negativos, esses pontos positivos. E outra coisa que é muito importante falar também é que o teste, você iniciar com TDD, não quer dizer que você não possa pivotar no futuro e continuar só com o desenvolvimento das funcionalidades. Tipo assim, você deixar de ter teste no seu projeto não vai fazer com que ele não funcione. Só vai fazer com que você não tenha teste, na real. Com que você não tenha aquele... como é que eu posso dizer? Aquele conforto de, no final do projeto, por exemplo, você ter essa confiança para mexer no código, enfim. Então, não quer dizer que vocês não possam pivotar no futuro. Então, talvez testar umas 2 sprints para ver qual vai ser a velocidade da equipe na hora de desenvolver as funcionalidades com teste. Viu que não está dando certo? Para. Depois, igual, por que eu estou exemplificando tanto esse projeto que eu estou mexendo? Porque é uma coisa que eu estou vivendo agora. Eu realmente estou inserido no contexto de testes lá do projeto, por isso que eu estou falando tanto nesse projeto. Mas a gente lá, a plataforma já tá tipo assim, não sei se eu posso considerar uns 60%, 70% assim do nosso roadmap assim, mas já está tudo muito bem encaminhado, já tem usuário utilizando mesmo em produção, e a gente foi começar a adicionar teste agora, sabe? Porque a gente viu que é um produto que vai ter uma manutenção assim por um longo tempo. Eu acho que nunca vai acabar nunca vai parar de ter manutenção, e que a gente sabe que é uma coisa boa para o projeto. Então, na verdade, essa decisão, primeiro, ela não tem que ser só sua ou só do time de front-end. Eu acho que tem que ter essa parceria com os gestores do projeto. E eu acho super válido testar em sprints ou numa sprint só. E quando vocês forem fazer esse teste, chamar o gestor mesmo, olhar os gráficos de desempenho da equipe, entender como é que está funcionando, se esses testes que vocês estão criando estão trazendo algum valor para o produto. Não digo o valor principal, né, o valor de MVP, por exemplo. Eu digo o valor também, esse valor mais de background mesmo, da equipe gostar de estar mexendo no projeto, enfim. Então, eu acho que isso não tem que ser decisão só sua, sabe? Eu acho que
vale a pena conversar com a equipe inteira, vale a pena conversar com os gestores para fazer da melhor forma possível. Porque eu estando fora do contexto de vocês, eu não consigo dar muita opinião sobre isso. Eu acho que as únicas pessoas que vão saber realmente se vale a pena adicionar teste ou não é sua equipe inteira. Não só front, não só back, não só gestor. Entendeu? Entendi, mano. Valeu demais. Valeu. Bom, sensacional, pessoal. Se não tiver mais perguntas, então. O Ryan ou Rian. Cara, a gente agradece demais pela participação. A apresentação foi muito bacana. Acho que deu uma esclarecida em vários pontos de quais testes, tipos de testes que a gente tem, como aplicar eles no dia a dia, em vários contextos, de uma forma que ficou bem legal para todo mundo. Parabéns. Pô, eu que agradeço todo mundo que compareceu. Obrigadão, Sábio, também, por me ajudar aí. Tamo junto, valeu demais. Então, beleza. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Valeu.